esse karma que é o Zenit na vida do Flamengo, né? É impressionante, gente. Foram muitas vezes Claudinho, Wendel, né? Tentativas de contratação de jogadores do Flamengo, que eles sempre ficam ali tentando seduzir, oferecendo mundos e fundos, sempre atrapalhando a vida do Flamengo. O Flamengo, todas as vezes que tentou contratar jogadores, quando já tinha jogador até acertado com anúncio pronto, eles voltam atrás. Os russos lá do Zenit são muito complicados. Muito. É uma situação que o Flamengo já deveria ter isso, que nunca iria negociar mais com eles, nunca iria tentar mais nada com eles. E eu acredito até que tenha isso, apesar de ter sido com outra gestão, eu acredito que isso tem certas coisas que passam de uma para outra. E essa deve ser uma situação que o próprio torcedor do Flamengo não aguenta falar em Zenit. E o que aconteceu é que eles ficam sempre assediando os nossos jogadores, e agora a mesma coisa com o Gerson. E a gente não é ingênuo também, a gente tem que falar. O pai do jogador e o empresário lá, o Carlos Leite, e o próprio jogador acabaram aceitando, acabaram deixando que isso acontecesse. Mas a situação pode ter a reviravolta que a gente falou mais cedo, e ainda teve a questão agora do Ancelotti, que, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Só que eu queria falar sobre isso. O Flamengo, com essa situação que vazaram aí, que o Flamengo estaria tentando contratar o Wendel e pagar a diferença, tal. Não tá, gente, não tem nada, não procede, não tem nada. O Flamengo não está tentando contratar o Wendel. Eles tentam, a todo momento, evitar de pagar o valor integral da multa sem parcelar. Eles não querem, para eles queriam parcelar, perder de vista. Essa é a realidade. Só que para os caras, né, eles vão criando essa situação, dizendo que vão depositar a multa e tudo mais, agora não podem nem pagar, porque falaram que tem a questão lá geopolítica, né, que os russos não podem fazer transferências internacionais, que saiu no Globo. Então é um problema em cima do outro, mas o estrago já está feito. Eles já criaram um desgaste do Gerson com a diretoria, do pai do Gerson também, que já tinha um desgaste, o atleta Marcão, né, que o próprio BAP chamou. Eles aumentaram o desgaste do staff do Gerson com o clube, aumentaram o desgaste do jogador com o clube e criaram um desgaste que nunca existiu, né, porque vale a gente lembrar que quando o Olympique quis contratar ele não queria ir, ele só foi para ajudar o Flamengo. O Flamengo precisava do dinheiro e ele foi, não sei se vocês se lembram, ele quis ir para ajudar o Flamengo. O Gerson foi bacana daquela vez, ele não queria, mas aí acabou aceitando ir pro Olympique. E aí, gente, agora a situação muda, né? Eles conseguiram mais uma vez desgastar o jogador com a diretoria e com a torcida, que era agradecida a ele, eles desgastaram o Gerson com a torcida agora. Eles conseguiram isso. Mais uma que o Zenit consegue. Isso é inacreditável. E aí o Ancelotti foi perguntado sobre a questão do Gerson e, cara, eu volto a dizer, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu fiz uma leitura interessante do que ele falou. Ele fala assim, falamos desse tema. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começar o Mundial. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que outros. Olha aí. Ele já deixando claro que na Rússia o campeonato não é tão exigente, né? Não é um campeonato tão forte assim, que o Gerson vai para lá. Vale lembrar que o Luiz Henrique foi e não foi mais convocado. O Claudinho tá lá jogando um bolão, mas não é convocado. O Wendel jogando um bolão e não é convocado. E aí? Como é que explica isso? O Gerson vai se esconder no futebol russo? E aí ele deu esse recado. Obviamente, há campeonatos mais exigentes que outros, mas o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. Mas tem campeonatos mais fortes que outros. Para bom entendedor, meia palavra basta. Será que o Gerson vai querer se esconder na Rússia? Mas agora que vá, né? Que vá, o Flamengo vai receber aí 25 milhões de euros, mas será que eles vão poder pagar? Se não puderem pagar, eles já conseguiram o que para eles deve ser muito bom, né? Vale lembrar que eles fizeram aquele eu tenho, você não tem, com os jogadores do Flamengo, que o Flamengo queria contratar, lembra? Claudinho, Wendel, etc., botando um monte de jogador lá na figurinha, eu tenho, você não tem. O Zenit fez isso com o Flamengo. Eles se acham os maiorais, né? Então o Flamengo não tem que aceitar nada, a verdade é essa. Mas, infelizmente, eles já conseguiram criar
uma animosidade, criar um desgaste no Flamengo. Mais um. Olha, o Flamengo vai ter aí um Aeroflá para receber os jogadores no aeroporto, os jogadores que estão embarcando para cá para os Estados Unidos. Um esquema especial de trânsito nesta quarta-feira, tá? A partir das 16 horas, vai ter um esquema operacional em 2 pontos. Ninho do Urubu, Vargem Grande, e terminal do Fundão do BRT, Cidade Universitária, tá? O trajeto sai às 20h30 do Ninho do Urubu, rota monitorada até o Galeão, Estrada dos Bandeirantes, Avenida Abelardo Bueno, Ayrton Senna, linha amarela, linha vermelha, Galeão. Então, esquema especial, tá? Com rota monitorada. Acesso ao terminal de cargas, fechamento preventivo a partir das 18 horas, fechamento total da Ponte Velha às 20h30, podendo ser antecipado caso haja ocupação pelo público, linhas de ônibus desviadas, trânsito direcionado à Ponte Nova, tá? Então, a liberação total das vias prevista para 22h30 de quarta-feira, 138 câmeras e 2 drones monitorando o trajeto, sala da situação do Correio, com layout especial, equipes da CEOP, 7 Rio, GM Rio e forças estaduais em operação integrada. Então a torcida do Flamengo vai abraçar os jogadores rumo à Copa do Mundo de Clubes e a operação já está toda feita. Olha só, ex-jogador do Vasco preocupado com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O atacante brasileiro lá do Esperance, o Ian Sassi. Ontem um torcedor do Esperance, que estava lá na empresa que aluga o carro, torcedor tunisiano, torcedor do Esperance, gosta do Flamengo, queria uma camisa do Flamengo, até fiquei de levar uma camisa do Flamengo para ele. O cara acompanhou, ele estava no jogo, o Flamengo, ele ganhou a camisa do Flamengo num jogo de 93 que o Flamengo ganhou do Esperance, e ele falou, tem um atacante brasileiro, tem um jogador brasileiro, não lembro se acho que não é atacante não, é o atacante brasileiro, o Ian Sassi. E ele falou desse Sassi, lembra, velho? Um atacante lá do time da Tunísia? Ele falou de um Sassi. Então, aí esse jogador é ex-Vasco e a principal aposta ofensiva do Esperance da Tunísia. E aí ele foi responsável pelos gols da equipe, né? Recentemente, e será aí uma das ameaças à defesa rubro-negra. E conhecendo o futebol brasileiro, o Ian revelou em entrevista ao UOL que tem ajudado seus companheiros na preparação para o duelo. Segundo ele, os atletas do Esperance o procuram com frequência para obter informações sobre o Flamengo e ele tem compartilhado vídeos e análises do estilo de jogo do Flamengo. É o infiltrado brasileiro lá tentando ajudar o time dele contra o Flamengo. Ele disse que alerta os colegas sobre o toque de bola, característico do futebol brasileiro, e sobre a qualidade técnica do elenco rubro-negro. Essa postura demonstra um esforço do time tunisiano em se preparar bem para o desafio, tá? O Ian Sassi chegou a se contradizer ao afirmar que o Esperance não está preocupado com o Flamengo. Segundo ele, a equipe tunisiana se enxerga em posição superior e entende que o time brasileiro é quem deve estar atento ao confronto. Que soberba, hein? Atacante ex-Vasco lá do Esperance dizendo que é o Flamengo que tem que se preocupar com eles. Que soberba, hein? Que soberba do time do Esperance, hein? É o Flamengo que tem que se preocupar com eles. É o Flamengo que tem que se preocupar. Rapaz.